Profecia selada para o futuro. Vamos lá. A porta oriental, ou a porta dourada, a porta do rei, a porta da misericórdia ou da consolação. São esses nomes que é dados para essa porta que está lá em Israel, em Jerusalém, né? Para quem não sabe, Jerusalém tinha 12 portas, né? Antigamente, na época ali do rei Davi e rei Salomão, né? Então eu vou lendo, tá? Quem tá na TV consegue ver melhor, quem tá no celular pode ir acompanhando que eu vou lendo, tá? Tudo que tá escrito, que às vezes a letra fica um pouquinho menor, né? Tentei deixar no maior possível aí para os irmãos estarem lendo, tá? Então a melhor visão da porta dourada se tem quando estamos no jardim Getsêmani, né? No Monte das Oliveiras, olhando para o Monte do Templo. Lá está a porta oriental, ou também chamada na Bíblia da porta do vale. O termo porta dourada é devido ao vão da porta ter sido fechada com o mesmo tipo de pedra da muralha, que por sua coloração amarelada reflete com a intensidade dos raios do sol nascente. Uma vez que ela se localiza do lado oriental, ou seja, frente ao leste. Se a porta fosse aberta, ela levaria diretamente para a esplanada do templo em Jerusalém. No lado de fora da porta, a vista se abriria para o Vale de Cedron e o Monte das Oliveiras poderia ser visto adiante, né? Então essa porta aqui, ó, então também ela, segundo a tradição judaica, né, na festa de Yom Kippur, dia do perdão, ou dia da expiação, o mensageiro, né, geralmente sacerdote, tomava ali o cordeiro sacrificial do templo pelo portão que dava pelo deserto. A cerimônia de purificação da novilha vermelha também envolvia entrar no sacrifício através do portão oriental, para o Monte das Oliveiras. Então está aqui a novilha vermelha e ali a figura de como era realizado o sacrifício, mais ou menos ali no templo, né? Essa é a porta oriental nos dias de hoje, vocês estão vendo aí, né? Que o sol está batendo, ela fica nesse aspecto meio dourado, né? Que tem. E vocês podem ver que esse portão curioso porque, intrigante porque ele está fechado. Ele não está aberto, ali não tem passagem para o lado do monte do templo. Então é um dos únicos portões que está selado, está fechado. Nós vamos ver que tem um motivo para esse portão estar selado, né, nos dias de hoje e vai continuar por um período ainda, como vocês estão vendo aqui, ó, tá fechado, né? Não tem acesso. Eu vou mostrar mais fotos aqui. Aqui uma outra foto também, né? E aqui na frente desse portão, ele tem aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui, é um cemitério islâmico, né? Cemitério árabe aqui, ó. Isso lá dentro de Jerusalém. Aqui a parte de dentro, né, desse portão, do lado de dentro, que na verdade construíram uma mesquita aí. Então, é uma mesquita que tem dentro atrás desse portão, né? E ali ninguém tem acesso, somente os muçulmanos e alguns judeus para fazer certos serviços, né? Aqui uma visão mais aberta, ó, vocês estão vendo aqui, na parte de baixo do portão tem um cemitério islâmico, né? Um pouco mais abaixo aqui já é um cemitério de judeus, né? Que possivelmente já tinha na época até de Jesus, esse cemitério aqui na parte de baixo. E aqui no círculo, o portão dourado aqui. Essa é a cidade antigamente, né? Os 12 portões que tinha. Aqui está o portão dourado, né? E hoje aqui se localiza o Domo da Rocha, que tem aquela mesquita famosa pela cúpula dourada que tem em cima dela, né? E ele fica bem de frente com essa mesquita aqui, ó. Na próxima imagem a gente vai ver também aqui no Jerusalém nos dias de Salomão. Então tá bem diferente hoje de como era, né? No tempo do auge ali do rei Salomão, Jerusalém o templo era assim também, bem diferente do templo que Jesus esteve no templo, é bem diferente, né? Aquele templo já foi construído ali pelo rei Herodes também. Então vocês estão vendo aqui o pórtico de Salomão, a área de Salomão, né?
Era uma cidade maravilhosa, né? Vocês estão vendo aqui o templo também. O primeiro templo, foram 2 templos, né? Ali também o portão localizado, aqui a cidade na época de Salomão, né? Então é Jerusalém na época de Salomão. O templo ficava aqui e a Portão Dourado, esse que está fechado hoje, ficava aqui. Uma passagem rápida pelo templo aqui de Salomão, né? E hoje aqui também, ó, vocês podem ver aqui o Domo da Rocha, que é a mesquita que fica lá hoje, né? Onde ficava o templo. E o portão fica aqui, ó. Portão Dourado e o Domo da Rocha, como é chamado ali, e ali atrás a cidade já moderna de Jerusalém, né? Essa porta sempre esteve fechada? Não. Então, desde o tempo da reconstrução de Jerusalém até a sua queda no ano 70, a porta estava aberta, o portão estava aberto, né? E quem foi responsável pela... Primeiro Salomão, né? Construiu ali o templo. E depois os babilônicos destruíram o templo. Um tempo depois, já bem depois, né? E depois Jerusalém foi reconstruída ali, quando a gente vê Esdras e Neemias, né? Esdras é responsável pela construção do templo. E Neemias, a atenção à reconstrução dos muros e também das portas. Então, só depois ali da Babilônia, depois veio a Síria, que começa a construção do templo e do muro, né, de Jerusalém, o qual Jesus esteve, né? Aqui, ó, aqui é o Jerusalém no tempo de Jesus. Vocês veem que o templo era bem diferente, né? Aqui o templo de Herodes, porque Herodes ajudou os judeus a construir uma parte do templo, a expandir o templo, né, nessa época aí. Então ele é um pouco diferente, né, mas aqui a porta dourada já tinha e já estava aberta nessa época, estava sendo usada. Nós vamos ver quando ela foi fechada também, né, e por quem ela foi fechada. Aqui mais uma imagem aqui do templo na época de Jesus também. O portão ali está circulado para vocês poderem estar vendo onde estava ali certinho esse portão dourado. Olha lá, Jesus entrou por essa porta. Então quis fazer esse estudo nesse tempo, que é por causa disso, né? Jesus entrou, usou várias vezes esse portão, né? Portão dourado. Olha lá, aqui em Lucas 19, 35 ou 38, é descrito uma das vezes que ele usou, né? Olha lá, vamos ver aqui rapidinho. Então trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Aqui Jesus está montando no jumentinho, né? Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras. Então, eu falei no começo do vídeo, né? E vou depois também trazer um vídeo mais para o final, para os irmãos poderem ver essa caminhada ali, o Monte das Oliveiras, de frente a esse portão, né? Então, é interessante o vídeo também, depois no final vou estar pondo. Então, e quando Jesus ia descendo, né, o Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então, vocês podem ver que Jesus utilizou esse portão dourado quando ele entrou ali em Jerusalém montado no jumentinho, né? Porque o pastor falou domingo que foi o domingo de Ramos, né? Que as pessoas estendiam seus ramos, pediam suas vestes ali para Jesus passar. E Jesus montando no jumentinho tem até uma... Os antigos dizem, né, os estudiosos dizem que quando a pessoa vinha para se declarar rei, né, numa cidade, geralmente ela vinha a cavalo, né, para se declarar rei, né. Mas quando vinha a cavalo, declarava que a pessoa vinha para declarar rei e trazia guerra junto. Então, a pessoa vinha a cavalo. Jesus não, Jesus veio no jumentinho, né? E quando o rei quisesse vir em jumentinho ou burrinho, ele queria se tornar rei, mas na verdade em paz, né? Então, por isso que muitos ali na hora que viram Jesus vindo como jumentinho, né? Falaram, este
é o rei, né? Bendito é o rei, né? Que vem em nome do Senhor. Por isso que eles falam, bendito o rei, né? Porque eles pensavam que Jesus estava vindo para tomar conta do Império Romano, né? Que dominava ali. Como Jesus veio no jumentinho, simbolizava que ele vinha em paz, né? E não veio a cavalo. Então esse é um estudo que os estudiosos falam, né? Porque Jesus veio montado no jumentinho. Então Jesus entrou por essa porta. Aqui eu vou fazer uma pausa agora, né, para dizer o que é profecia, porque muitos não sabem direito o que é uma profecia, como funciona uma profecia, né? Como vamos falar bastante de profecia daqui para frente. Então eu vou falar um pouco, né? Então, a profecia é uma predição do futuro, é algo que ainda vai acontecer, né? Que se crê de inspiração divina, que é inspiração divina, que é uma revelação divina, né? Revelado por Deus ou por algum mensageiro, anjo, né? Então é isso que nós cremos que é uma profecia, né? E eu não poderia de falar, claro, essa semana que teve aí, né? Agora dia 30, da profecia que circulou aí nas redes sociais, foi amplamente divulgado, falado, até em meios cristãos, não cristãos, o pessoal estava comentando, né, essa profecia aí, mais uma, né, do dia 30 de março aí, que ia cair gente morta na madrugada, né, no mercado, nos bares, né, e como já sabíamos, como já havíamos falado, comentado, nada aconteceu, né, nada aconteceu nessa profecia desse pastor, né. Vocês podem ver, hoje eu fui pesquisar o que era profecia e as primeiras coisas que apareceu ali foram desse pastor aí, não vou estar citando o nome, né? Mas os irmãos eu acho que receberam no WhatsApp, ouviram no YouTube aí, que deixou algumas pessoas em pânico, porque saiu até em sites não cristãos e sites cristãos também, né? Então tomem cuidado com essas profecias, com esses vídeos dessas pessoas falando essas coisas, né? Que vai morrer, que vai acontecer, e marca a data, né? Coisa que muitas vezes está fora da Bíblia também, né? Então já vimos aí, ó, marquei ali do lado direito, vocês estão vendo? Já passamos pela profecia dia 30 de março de 2021, nada aconteceu. Foi igual também o ano passado, 8 de maio, que ia ter 3 dias de escuridão. Vocês devem estar lembrados. Eu fiz um vídeo também comentando, falei que nada ia acontecer, nada aconteceu, né? Por quê? Porque claramente dá para ver que não são profecias inspiradas divinamente por Deus, né? Então, coisas que o homem inventa, vem da mente, né? Então é complicado. Passamos pela outra profecia também, dia 23 de setembro, que nada aconteceu, que falavam que ia ter o arrebatamento da igreja, né? Nada aconteceu, e principalmente aquela do dia 21 de dezembro, né? De 2012, que teve, em 2012, no final do ano, né? Até saiu o filme, e também não tivemos o fim do mundo, como os incas e os maias haviam feito essa profecia aí também, né? Então vocês veem aí que as profecias podem partir até do meio cristão ou não cristão, ou de outras religiões, né? São profecias furadas, porque já foi tudo descrito na Bíblia, né? Sim, o que vai acontecer, né? Deus não tem mais que falar assim através de homens. Já está descrito na Bíblia, né? O que vai acontecer nos últimos dias. E é sempre as mesmas coisas. Vocês têm que tomar atenção. Ó. Chega um vídeo falando, olha lá, Deus me falou, Deus me mostrou. Falam de ungir objeto. Sempre esse negócio de ungir objeto. Unge sua porta, unge sua na janela, unge tudo, qualquer coisa, né? Tijolo, unge sua comida, seu frango, é umas coisas absurdas, né? Sempre dão datas também, ó. Então é inacreditável. E sempre é coisa ruim, né? Porque geralmente na Bíblia, em alguns casos, a gente vê profecias que falam de coisas ruins, mas o Senhor em seguida já insere algumas coisas boas, né? Que ia melhorar, né? Então, esse tipo de profecia a gente vê na Bíblia. Então tem que tomar cuidado, analisar. Tem profeta? Tem, mas é difícil. Hoje em dia está difícil. Pegar um profeta sério que fale a verdade. Tá difícil. Teve até aquele profeta da África também, o David Ur, né?
Então, muitas profecias furadas e sem nexo, né? Então, tomem cuidado. E não espalhem também. Antes, mandem aí para alguém que conhece, manda para mim, manda aí para os pastores também, né? Para estarem fazendo essa análise, que é muito importante, né? Analisar a profecia, senão você acaba espalhando aí fake news, boato, medo, né? À toa aí, que não acontece nada. Eu já falei que o que vai acontecer agora, a pandemia é um sinal, vai continuar tendo furacão, tornado, terremoto, pragas, epidemias piores do que essa vão vir. Então isso aí são sinais, né? Não adianta profetizar essas coisas, Jesus já profetizou isso, né? Então, essas coisas vão acontecer. Eu falei que um dos principais sinais agora que revela a volta de Jesus é o aparecimento do anticristo, daquele líder mundial que vai governar o mundo todo. Esse é o anticristo, juntamente ele com um falso profeta que vai unir as religiões. A gente vai falar isso mais para frente. Vou falar um pouquinho sobre a marca da besta, algumas notícias também que têm chegado, tá? Olha lá, então aqui, ó, Deus já revelou tudo em sua palavra, né? Os últimos acontecimentos já estão descritos na Bíblia. Então já está tudo descrito. Pandemia, epidemia, furacão, tornado, todas essas coisas já está escrito. Mortes, vão morrer milhões, 1/3 da Terra vai morrer, não precisa ninguém mais profetizar essas coisas, né? Então temos que ficar atento. E a Bíblia também não relata datas, né? Então, temos que tomar cuidado com essas pessoas que muitas vezes se dizem profetas, né? Às vezes algumas até com boa intenção, simples, mas não, tem que tomar cuidado. Porque esse vídeo desse pastor aí teve uma grande repercussão. Foi maior do que o de 8 de maio lá, eu vi. Foi todo lugar falando, Instagram, Facebook, YouTube, chegou no WhatsApp também, né? E não aconteceu nada. Aí agora ficam debochando ainda dos cristãos, né? Falando, agora não falou com Deus coisa nenhuma, né? Deus mentiu para ele, já ouvi comentários assim, então fica uma coisa horrível, né? Então tem que tomar cuidado. Feita essa pausa aqui, vamos estar continuando aqui, ó, vendo a profecia que Jesus cumpriu então. Olha lá, o fechamento da porta, vamos ver quando ocorreu esse fechamento. E a profecia descrita na Bíblia, a Bíblia descreve esse fechamento desse portão. Olha lá, Ezequiel 44, o profeta Ezequiel descreve, ó, 44, 1-2. Então o homem que me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, olha lá, então ele está vendo esse portão, que olha para o oriente, o qual estava fechado. Então Ezequiel já viu esse portão fechado, muito antes de ser fechado. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Então Ezequiel tem ali uma visão, né, uma profecia verdadeira, porque o portão está fechado, né, hoje, né? Então Jesus passa ali como declarando Deus e Rei, né, ao mesmo tempo. Então Jesus passou outras vezes, né, mas não como essa vez aí dos ramos e dos domingo de ramos que a gente falou, né, que Jesus entra se proclamando Rei, né, Rei e Senhor, Messias também, né. Então Jesus entrou por esse portão dourado, e vocês podem ler depois lá em Lucas 19, né, que eu acabei de ler, que Jesus vai, e foi esse portão, porque Jesus entrou por ele e logo já estava dentro do templo expulsando lá os cambistas, né, que estavam vendendo e fazendo as coisas. Então foi realmente por esse portão. Então aqui, ó, essa porta permanecerá fechada. Que porta? A porta que olha para o Oriente, exatamente essa. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Então ali esse portão, e ali o Monte das Oliveiras, Jesus costumava passar ali à noite, alguns sermões de Jesus foram proferidos ali no Monte das Oliveiras,
Jesus também, quando vai se referir ao sermão profético da escatologia, em Mateus 24, né, que fala ali da volta de Jesus, Jesus também passa por esse portão, porque havia ali, até os discípulos falam, estão vendo essa grande construção, essas grandes pedras, né? Jesus está a caminho ali do Monte das Oliveiras, onde Jesus dá o ensinamento ali dos últimos dias, e ele passa por esse portão e logo Jesus fala, não restará pedra sobre pedra. E foi isso que aconteceu em 70, quando os romanos invadiram a cidade de Jerusalém, depois de um cerco dramático, né? A cidade foi cercada, ficou vários dias, gente sem comer, né? Porque eles fecharam os portões, principalmente os sacerdotes mandaram fechar tudo a cidade. Pessoas morreram de fome, outras falam que até comeram seus próprios filhos, né? Então foi uma situação terrível, mas no fim os romanos entraram e destruíram todas as cidades. A princípio não era, Flávio Josefo fala que a princípio parece que o Tito falou que não era para destruir a cidade, né, e nem o templo. Mas o que tinha infiltrado entre os romanos, alguns árabes que tinham ódio de judeus e acabaram incendiando e destruindo tudo. Daí se cumpriu essa outra profecia de Jesus. Não restará pedra sobre pedra. Jerusalém foi toda tombada ali em 70, depois de Cristo. E o cumprimento, o portão foi fechado em 1541, na era otomana, que era o Império Otomano, Império Islâmico, né? Olha lá, no tempo que Jerusalém era dominada pelos árabes, na época do rei Saladino, um estudioso muçulmano foi ciente dessa profecia bíblica quanto à vinda do Messias judeu a Jerusalém, de onde ele reinaria sobre as nações. Então, um estudioso muçulmano ficou sabendo, estudando a Bíblia, que Jesus ia vir, ia entrar nesse portão, né? E o que eles fizeram? No sentido de evitar este cumprimento profético, Saladino mandou então que essa porta fosse selada. Então, foi nesse período, de 1500 que o portão está fechado, que o portão permanece fechado até hoje, né, 2020. Então, foi nesse período que Saladino mandou fechar esse portão, e a porta foi selada a partir daquele dia. Mas o que Saladino não sabia é que Jesus já tinha passado por ele, né? Já tinha entrado por esse portão. Ironicamente, selando essa porta, mal sabia aquele que estaria naquele momento, facilitando na íntegra o cumprimento dessa profecia. Que profecia? Ezequiel 44, 1 e 2, que o portão vai permanecer fechado. Pois o Messias, Yeshua, Jesus, retornará pelo mesmo lugar onde passou outrora, pela porta dourada. Tempos mais tarde, outros muçulmanos fizeram um cemitério em frente à porta oriental. Lembra que eu comentei com vocês referente a um cemitério que tem bem na frente da porta, cemitério árabe, né? Cemitério ali dos muçulmanos, que ninguém pode entrar, ninguém pode pisar ali. Então eles fizeram esse cemitério por causa disso aqui, ó. Pois eles sabem ali do mandamento judaico, que se um sacerdote não pode passar por cima de um lugar onde esteja enterrado algum morto. Então, além de eles fecharem, Saladino fechou, né? Ainda depois fizeram um cemitério. Por quê? Porque eles ficaram sabendo que o sacerdote não pode passar por cima de um lugar onde estejam enterrados alguns mortos. Então, eles foram lá criar esse cemitério, enterraram vários muçulmanos, né? E depois está de acordo ali com a Torá, em número 6, ó. Nenhum sacerdote pode pisar em lugar impuro, né? Nem tocar em coisa imunda. Tal atitude tornaria o sacerdote impuro. Inclusive, Jesus é o sumo sacerdote, né? Então, o que eles quiseram dizer ali é, se Jesus voltasse, ou se o Messias viesse, ele não poderia entrar pelo portão ali por causa desse cemitério, porque tornaria o Messias impuro, né? Não seria santo, né? Nem limpo. E o Messias, sumo sacerdote judeu, ela não atreveria descumprir essa lei. Então, por isso que os muçulmanos ali na época deles fecharam esse portão. E depois disso, né, não foi mais aberto esse portão. Permaneceu fechado. Desde o tempo dos muçulmanos, dos árabes, ninguém mais passou por aquele portal, né? Cumprindo-se então a profecia ali de Ezequiel 44. Outra curiosidade também, ó, que eu trouxe aqui para os irmãos, que Jesus não visitou a cidade de Tiberíades, se não me engano tem mais alguma também.
Tem várias ocasiões porque não visitou, não é citado nos evangelhos, né? Mas uma dessas é que a cidade de Tiberíades, ela passou a ser mal vista pelos galileus, pois estava construída sobre um cemitério, considerado lugar impuro, com exigência de um sacrifício de purificação, se por ali passarem. Então pode ser uma das causas que não há relatos nos evangelhos de Jesus não ter passado ali em Tiberíades, né, nessa cidade. Tem mais uma, mas eu não estou lembrado aqui agora. Devia ter marcado aqui. Por causa que havia ali, a cidade foi construída sobre um cemitério. E se um sacerdote passar, ele é considerado impuro, né? E Jesus não pode ser considerado impuro porque ele é perfeito. Então, e também não poderia quebrar a lei também, né? Olha lá, aqui essa foto aqui para vocês verem, ó. Vocês veem aqui, bem aqui do lado direito, a inscrição em árabe, né? Tá vendo aqui? É um grande cemitério na frente da porta, com o intuito que os muçulmanos fizeram esse intuito, né? Para que o Messias não pudesse passar ali. Mas vamos ver que o Messias vai passar por ali do mesmo jeito. Jesus vai voltar por esse mesmo local em Jerusalém. Então, por isso que é uma profecia que Jesus já cumpriu entrando ali, montado no jumentinho, né? E agora Jesus, na sua volta triunfal, no final dos tempos, né? Jesus vai voltar exatamente nesse lugar de novo. E o interessante é que um estudioso também, ele fez uma pesquisa e ele descobriu que o portão aqui, ó, esse é o portão atual na seta vermelha. Seta vermelha, o portão atual. E aqui a seta amarela, o portão aonde, segundo os estudiosos, ainda está lá esse portão, que é o que Jesus passou. Esse é o atual. E aqui está a tumba, né? Mostra que o cemitério está nessa faixa. Mas ainda existe esse portão por baixo aqui. A muralha velha também poderia estar lá ainda, né? Então é interessante que se eles escavarem, eles só não deixam escavar porque é o cemitério islâmico. Os islâmicos proíbem isso aí, de escavar ali, né? Mas se fosse escavado, estaria lá a entrada por onde Jesus passou naqueles dias. E aqui uma foto que ele tirou, mostrando aqui que são os ossos, né, do cemitério islâmico, mas ali, ó, mostrando o umbral do portal ainda por baixo, conservado. Então, se for feita uma escavação ali, possivelmente ainda se descobriria o portão que está por baixo ali ainda, né, que é o original da época de Jesus ainda. Mas, infelizmente, eles não deixam fazer essas escavações. Então, vamos entrar agora aqui na profecia selada para o futuro, que é agora para o futuro, que é para os dias próximos, né? Sobre que é a volta de Jesus. Mas antes eu acho que eu vou pôr o vídeo para vocês verem primeiro aquele lugar, como era, né? Como é aquele lugar, né? Hoje em dia. Eu vou dar uma parada aqui. Deixa eu só pôr o vídeo aqui. E vocês vão vendo. Aí se tiver sem som, vocês me avisam. É coisinha rápida. É lá do Café Torrá. Alguns devem conhecer também esse canal. Um vídeo muito bom que ele vai mostrar e explicar algumas coisas também que eu já falei e outras diferentes também sobre esse portão aí. Tá bom? Deixa eu pôr aqui. Aí você já vem rapidinho. Depois eu volto, tá? Depois do vídeo eu volto. Rapidinho. A Bíblia Viva, a Porta Dourada em Jerusalém. Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá e vocês estão vendo aqui em cima de mim a Porta Dourada. E hoje eu quero levar a vocês para mais uma jornada incrível pelas páginas da Bíblia e em Jerusalém. A Porta Dourada é a mais conhecida e mais misteriosa de todas as portas da cidade velha de Jerusalém. Pelo visto, debaixo do portão atual se encontram os portões originais, que remontam mais de 2000 anos, e há quem diga
que se trata de um dos remanescentes das construções do rei Salomão. Quem nunca passou por Jerusalém e se indagou qual o motivo deste portal estar cerrado entre o Monte do Templo e o cemitério muçulmano em sua encosta? A Porta Dourada é conhecida em hebraico como Shar HaRachamim, que quer dizer Porta da Misericórdia ou da Consolação. E ela está localizada na parede oriental da muralha da Cidade Velha em Jerusalém, e tem um significado especial no dia de Yom Kippur, o dia do perdão judaico. Se a porta fosse aberta, ela levaria diretamente à esplanada do templo em Jerusalém. Do lado de fora da porta, à vista se abriria o Vale de Cedron e o Monte das Oliveiras, que poderia ser visto adiante. Na literatura talmúdica, o portão também era conhecido como o Portão de Suzã, por causa da direção leste, a cidade de Suzã, capital do Império Persa, onde muitos judeus habitaram, talvez justamente por causa do papel desempenhado por Ciro, rei da Pérsia, a quem Deus chamou meu ungido, e ele foi o responsável pelo retorno dos judeus após o exílio babilônico. Eu estou subindo a rampa em direção à Porta Dourada e vejo aqui que a Prefeitura de Jerusalém está realizando uma reforma no local onde é um cemitério muçulmano. À minha direita está o desfiladeiro do Vale de Cedron e à minha esquerda está a muralha de Jerusalém. Durante o Yom Kippur, o dia do perdão, era por aqui que um mensageiro pegava o bode expiatório e o levava para o deserto. Segundo a tradição, a novilha vermelha que era sacrificada para a purificação dos visitantes do templo também passava pelo portão oriental, rumo ao Monte das Oliveiras, para ser sacrificada, queimada e as suas cinzas serem usadas para a purificação dos visitantes no Monte do Templo. Ao contrário da maioria dos outros portões de Jerusalém, a porta oriental original foi construída pelo menos 1 milênio antes de Suleiman o Magnífico ter construído os muros atuais em 1540. Na verdade, alguns arqueólogos acreditam que o portal original, que remonta à construção de Herodes ou até mesmo do período de Neemias, ainda exista sob o portão atual, talvez por causa do grande significado espiritual deste portão para os judeus e cristãos, como sendo ele parte da entrada do Messias em sua manifestação no fim dos tempos. Enquanto o Vale de Cedron, que está à nossa frente, representa o local do juízo final. Entrar pelo portão oriental é como entrar adentro do paraíso. Acredita-se que Suleiman o Magnífico selou este portão e permitiu a construção de um cemitério em frente ao mesmo propositalmente, o que impediria o cumprimento profético da entrada do Messias. Algumas inscrições em hebraico originais foram encontradas na câmara do portão, e acredita-se que elas foram deixadas ali por peregrinos judeus há pelo menos 1000 anos atrás. A tese de que existe uma antiga porta debaixo da porta atual recebeu apoio em 1969, quando um estudante de arqueologia chamado James Fleming estava inspecionando o portão atual. O chão, que estava encharcado pela chuva, se abriu debaixo dele, e ele se viu caindo dentro de um poço de ossos. Ao olhar do topo para o poço, em frente ao portão, 8 pés abaixo da superfície, Fleming fotografou sua descoberta. Parte de um arco, que é provavelmente o remanescente do portão original. Quando ele voltou no dia seguinte, o túmulo havia sido selado com uma laje de cimento pelos guardiões islâmicos do cemitério, e o buraco foi fechado com entulhos. Seria realmente esse os indícios daquele portão construído por Salomão há cerca de 3.000 anos atrás?
Infelizmente, os muçulmanos não cooperam para uma escavação arqueológica organizada. Eles preferem enterrar o passado judaico da cidade de Jerusalém. Cada lado da porta dourada para os judeus tem um significado especial. A porta da direita seria a porta do noivo, e a porta da esquerda, a porta dos enlutados, ou seja, aqueles que seriam consolados. Daí o seu nome, Sha'ar HaRachamim, a porta das consolações. Do lado interno podemos ver também como é o complexo deste portal, que infelizmente hoje o seu interior é inacessível para não muçulmanos. O Waqf, a autoridade muçulmana, transformou este pequeno complexo em uma outra mesquita no Monte do Templo. Então me levou à porta que dá para o Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandecia com a glória dele, e a aparência da visão que tive era como a visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental, e levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, de 1 a 5. Tanto judeus quanto cristãos anseiam para que este dia, profetizado por Ezequiel, venha se cumprir o quanto antes. Que Adonai cumpra a sua palavra e manifeste a sua glória sobre o seu povo. E venha nos desvendar o mistério da porta dourada. Voltou o som? Acho que eu voltei o som aqui. Tava no mute aqui. Voltou, né? Deixa eu repetir aqui de novo. Todo mundo tá aí ainda, né? Tá todo mundo aí. Foram pegarem um petisco. Estão jantando aí, né? 8 horas já. Jantando, pegue um petisco, que ainda vai ter mais um tempinho, mas daqui a pouquinho a gente já encerra também. É que tá todo mundo em casa também, né? Na boa aí no sofá, na frente do celular ou da TV, comendo, bebendo, né? Amanhã é véspera de feriado. Amanhã é feriado, né? Hoje é véspera de feriado, amanhã é Páscoa, né? Então tá, escolhi esse dia para não ficar tão cansativo também, começar mais cedo para também não acabar tarde, né? Depois eu vou abrir para as perguntas, já vi que tem pergunta aí, né? Sobre a profecia. E quem tiver mais pergunta, nós vamos falar também, vamos pegar as perguntas aí. Só não vou poder depois, vou citar algumas coisas, mas não vou poder falar certos nomes, porque senão pode ser restringido aqui o vídeo, né? Mas eu vou falar aqui em código, vocês vão entender. Vamos continuar aqui então agora a profecia para o futuro, referente a esse portão
oriental. Então, profecia selada para o futuro. Em Zacarias 14 é descrito o dia do Senhor, o dia em que Jesus retornará nas nuvens, né? Vamos ler então. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. Que cidade? Jerusalém será tomada. As casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então aqui, ó, Zacarias tem a visão, né? Recebe ali a visão da parte do Senhor sobre o dia do Senhor, que é o retorno de Jesus, que vai acontecer em breve, né? Após os 7 anos da tribulação, Jesus Cristo retorna sobre as nuvens, né? Um pouco antes, a cidade de Jerusalém vai ser tomada pelo anticristo, né? E as nações vão cercar Jerusalém. A cidade vai ser tomada, metade dela, né? Metade dela vai para cativeiro e metade dela não vai ser expulso, né? Possivelmente ali os mais de idade, esse pessoal vai ficar ali na cidade, né? O restante, a maioria, vai sair para o cativeiro. Aqueles, Jesus fala também do sermão profético em Mateus 24, para que fuja esse dia, né? Subam para os montes, né? E saiam de Jerusalém. Olha lá, então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, então, para o Oriente. Então, aquele lugar ali, no Monte das Oliveiras. Olha lá, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se repartirá para o norte e metade do monte para o sul. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos. Está analisando um pouquinho esse versículo, que tem bastante informação. Aqui, ó, o mouse vai junto aqui, ó. Então, naquele dia, que dia? O dia da volta do Senhor, depois dos 7 anos de tribulação. Jesus voltará no Monte das Oliveiras. Então, vai ser naquele lugar que Jesus vai voltar, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, exatamente na frente do portão que está fechado. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Então, o que vai acontecer? Possivelmente um terremoto. Terremoto, até descrito também quando Jesus está para voltar, volta um terremoto em Apocalipse também, se não me engano, no capítulo 6, é descrito um grande terremoto. Então, vocês podem ver que geralmente acontece um terremoto. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, possivelmente houve um terremoto, até o filme alguns filmes cristãos mostram ali um terremoto, né? Teve um terremoto. Depois, quando Jesus ressuscitou, há novamente um terremoto, e quando Jesus voltar, haverá novamente terremoto. Só que esse terremoto vai ser tão grande que vai dividir o Monte ali das Oliveiras, abrindo então ali o caminho para Jesus entrar na Porta Dourada. Então vai ser aberto ali o caminho, né? A porta vai ser aberta para que Jesus entre agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para governar a terra, né? Para governar o mundo durante os 1000 anos. Então vai ser aberto ali o vale no meio ali do cemitério dos islâmicos. Jesus vai poder passar por ali, né? E ele virá com todos os santos, ó, aqui também, ó, e todos os santos. Que santos são esses? São todos aqueles que foram arrebatados. Então, o arrebatamento acontece um pouco antes de Jesus pisar aqui no Monte das Oliveiras. Pouco antes acontece o arrebatamento. Deixa eu voltar aqui no quadro aqui, ó, pouco antes
de Jesus pisar no Monte das Oliveiras, acontece o arrebatamento e todos os santos estarão com ele. Os anjos e nós também, todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor, estarão com ele. Nesse dia aí, vamos ver esse terremoto, esse vale que vai se abrir, vamos ver a porta ali sendo aberta e Jesus entrando ali na cidade de Jerusalém para governar durante os 1000 anos. Olha lá, aqui mais ou menos uma encenação, uma imagem, né? Jesus voltará. E dessa vez ele vai voltar com todo o poder e glória, né? Virá do lado oriental de Jerusalém. Até fala lá do Mateus 24, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, né, e se mostra no Ocidente. O Oriente geralmente significa, para os judeus ali, refúgio, esperança, né? Então, é o portão mais importante ali, né? Que, digamos assim, Jesus vai voltar por aquele lugar ali. Com todo o poder e com toda a sua glória, né? Então, essa era a parte que eu tinha para falar sobre a profecia futura desse portão, que Jesus vai entrar novamente, né? Por esse portão. E ele vai voltar exatamente no monte ali das Oliveiras, né? Com todos os seus santos. Nós estaremos lá, se Deus quiser, juntamente com eles, né? Após a tribulação, estaremos com Jesus. E aqui só vou destacar alguns acontecimentos, finais, que estão para acontecer aqui ainda, não aconteceram, né? Então, ainda temos aí o aparecimento do anticristo, falso profeta, né? A grande tribulação que vai durar 7 anos. E depois da grande tribulação, sim, temos a volta de Jesus, como Mateus 24, e o arrebatamento da igreja também, que é ali no último selo, na última trombeta também, né? A batalha do Armagedon, que é nessa ocasião que a gente viu, que é o dia do Senhor, que vai haver essa batalha, quer dizer, nem chega a haver a batalha, o Senhor Jesus sopra e já derrota todos os exércitos, né? E Jesus reina ali no milênio, milênio já tem possivelmente a nova terra, e a terra vai ser restaurada, e Nova Jerusalém também deve descer do céu também durante o período do milênio. Mas isso não vamos falar hoje do milênio. Eu só vou trazer para vocês agora algumas notícias. Tá meio ruim aqui, né? Eu tirei um print, isso aqui ficou meio ruim. Então, para quem não... Deixa eu voltar aqui então. Vou abrir para algumas perguntas referentes ao Portão Dourado. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o portão? Ficou com alguma dúvida? Se tiver a respeito do portão, eu já respondo. Mas se for referente a alguma outra coisa, eu deixo depois para o final, tá bom? Então é só se for no portão aqui. Eu estou acompanhando o chat aqui. Bom, eu vou continuar se não tiver nenhuma pergunta. Então, a parte do portão está descrita. Agora eu só vou falar alguns acontecimentos que estão acontecendo nesse dia, né? Nesses dias, com relação aí ao fim. Que está próximo, muito próximo, o fim, a volta de Jesus, a grande tribulação também. O anticristo também já está prestes a se manifestar. Algumas notícias relacionadas a isso aí, a marca da besta, e algumas outras coisas que os irmãos tiverem dúvida também. A profecia lá também do pastor, se alguém tiver dúvida também, pergunte depois, tá? Então, para quem não sabe, teve reeleição em Israel esses tempos, ainda não saiu definitivamente o ganhador, né? Então, está nesse impasse para formar o governo, a terceira, quarta eleição que acontece aí nesses dias, né? Então, tem esse impasse lá em Israel. É importante porque, na verdade, o Netanyahu que é o primeiro-ministro, já falou que se ele vencer, ele já vai falar com o príncipe da Arábia Saudita, parece, né? E com o Jared também, sobre o Monte do Templo. Eu não sei o que seria o Monte do Templo.
Mas tem mais notícias sobre o Monte do Templo aí, que é onde os judeus querem reconstruir o terceiro templo. Aqui também, ó, essa notícia, relações permanentes e estratégicas. Irã e China assinam acordo de cooperação de 25 anos. Irã e China estarão lá naquele dia do Senhor, né? Dia da grande batalha, que vão ser uma dos aliados do anticristo. Então, esses dois países, China e Irã, Rússia também, né, e mais alguns países árabes estarão lá nesse dia do Senhor que eu falei aí. Então, você já vê que os acordos já estão sendo firmados, já estão tendo alianças com esses países, a Turquia, Irã, China, a Arábia Saudita, a Rússia, já estão se unindo, né? Já está muito próximo. A Palestina também, esse ano, ó, já fazia 15 anos que não ia ter eleição, vai ter eleição esse ano também. Pode ser que o Mohamed Abbas saia, né, e facilite ali um acordo de paz com Israel, né? Talvez a cidade de Israel ainda seja dividida ali, metade da Palestina, metade dos judeus, né? Logo, logo teremos algum acordo, seja por guerra ou sem guerra mesmo, né, por paz. Então, é muito importante essas coisas que estão acontecendo. Tanto a eleição em Israel, esse ano, como a eleição palestina agora, que vai ter também. Agora, dia 22 de maio a 31 de julho. Então, vamos ficar espertos, que as coisas podem começar a mudar. E outra coisa que também está vendo a partir do plano de paz que do presidente Donald Trump com o seu genro fizeram, alguns países aderiram, os sauditas estão começando a menosprezar a importância do Monte do Templo para o islamismo, abrindo espaço para a construção do terceiro templo. O terceiro templo já está assim, já fizeram todas as roupas dos sacerdotes, já falei isso para vocês, né? Os utensílios já estão sendo feitos, né? Já está tudo pronto, só falta a ordem, pode construir, né? Basicamente é isso que falta lá. Possivelmente vai ser do lado desse domo aqui que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá vendo? É importante essa notícia que eu estou passando para vocês não caírem essas profecias falsas aí. Ah, Jesus pode voltar em setembro, outubro, novembro. Não, ainda tem, o anticristo tem que aparecer, o falso profeta tem que aparecer, né? E as coisas têm que acontecer. Eu falei para vocês que um dos últimos sinais, né, seriam a lua em sangue e o sol se escurecer. Aí já sabíamos que Jesus estava perto para voltar, que é o cumprimento ali do sexto selo. Antes disso, não vai voltar, né? Pode ter certeza. Então já está começando a se abrir o caminho para o terceiro templo. Em breve eu acho que vamos ter terceiro templo. Aqui é importante ver esses dias também, ó. A simulação do sacrifício da Páscoa acontece perto do Monte do Templo. Os judeus foram lá e fizeram uma encenação. Tem um vídeo, eu não vou passar porque tá na língua deles lá, né? E aqui já dá para ver, tá vendo? Eles fizeram aqui o altar, fizeram como se fosse o templo atrás. Mataram uma novilha, aspergiram sangue no altar, tem tudo. Acenderam a vela do candelabro. Todo o ritual eles praticaram. Ó, tá aqui, ó. Jogando, aspergindo sangue, né, nas pontas, como era feito no ritual de Levíticos, né, de Moisés também, já desde o tabernáculo. Aqui, ó, assaram até lá o coisa, né? O sacrifício. Então, eles estão apressando e estão em cima. Também outra notícia lá, ó, pela primeira vez desde o segundo templo, ó, sumos sacerdotes avaliados para acesso à oração pelo templo do monte. Tá traduzido, está meio diferente a tradução. Mas a linhagem dos sumos sacerdotes teve acesso ali ao monte do templo para fazerem suas orações. Isso já não acontecia, ó, isso que eles falam aí desde o segundo templo, que é lá do rei, do governador Herodes lá, né? A Turquia também, ó, já está querendo fazer relação de novo com Israel. Esses países vão fazer o pacto com Israel, mas vão quebrar juntamente com o anticristo, né? Então eles estão assim, querendo ser amigos, mas eles na verdade são inimigos de Israel. Jerusalém vai ser enganada, né? Tivemos também esse
esses dias o Papa visitando a cidade lá de Abraão, Ur dos Caldeus, né? Cidade de Abraão, no Iraque. Então, o que vocês estão vendo vai ser possivelmente o que deve acontecer muito em breve, a união que o falso profeta o anticristo vai promover, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, pois todos vieram de Abraão, né? São as religiões abrâmicas com o maior número de adeptos, tá vendo? Então, eles estão focando tudo falando Abraão. Então, foi lá o Papa visitar o local de Abraão, o genro do Trump fez o acordo de Abraão. Então, eles estão tudo esquematizando através de Abraão, né? Que é o pai, ali que eles falam do islamismo, judaísmo, né? E o cristianismo também. Olha, para vocês terem uma ideia, ó, o projeto em Berlim abrigará, ó, as 3 religiões sob o mesmo teto em Berlim. Então vai ser uma igreja ecumênica, né? Já estão começando a construir, tá vendo aqui o Papa, o bispo e mais um muçulmano ali com os tijolos na mão, dando início ali à pedra fundamental, né? E já vai ser construído esse lugar ali na Alemanha. Possivelmente vamos ter esses lugares pelo mundo todo, em breve, quando o anticristo declarar a sua religião única, né? Então, baseado nesses 3 aí, ele vem para enganar, né? Lembrando que o anticristo e o falso profeta são enganadores. Mas vocês veem como a hora está chegando. Está chegando a hora. Vou falar ali daqui a pouco da picada também, que vocês sabem que é picada, não vou falar o nome para o YouTube não restringir alguma coisa, mas o ensaio está sendo feito. As coisas estão acontecendo rápido demais, muito rápido, né? Olha lá o acordo de Abraão, ó, que eu falei do genro do Trump, juntamente com o Trump, né? Tratado de paz, que é paz, olha lá, paz e segurança, depois ainda paz e prosperidade, né? É o nome do acordo. Então, e esse rapaz aí, o genro do Trump, o Trump já saiu lá, foi lá para as férias, deu um tempo, né? Mas esse cara aí, por incrível que pareça, ele ainda está visitando países árabes, está indo em Israel, querendo fazer mais acordo. Por quê? Ele não tem mais vínculo nenhum com o governo ali do Biden, né? Por enquanto, né? Porque se ele for ali talvez ele é um dos candidatos a ser o anticristo. Se ele for, né? Ele vai continuar com os acordos. Tem continuado. Mesmo com Trump saindo. Então é estranho. Vamos ficar de olho. E aqui agora só quero comentar esse vídeo, tem circulado também na internet. É um desenho, foi feito acho por canadenses. A Fátima me passou, eu passei também para Fátima viu, acho que a Alessandra deve ter visto também, não sei se a Alessandra viu ou não viu. É um desenho que eles fizeram, assim, é bem estranho, mas eles mostram, é um desenho meio, como digamos assim, ocultista, né, essas coisas que falam. E no desenho eles mostram, ó, essa primeira imagem aqui, vocês veem a Arca da Aliança, que está desaparecida, né? Não sabemos se está no céu ou se está em algum lugar enterrado ali em Israel, que ainda não foi achada, né? Porque tem muitos lugares ali no Monte do Templo que não é permitido a escavação. E Salomão construiu embaixo do templo várias coisas para fugir, durante guerra, alguma outra coisa, né? Então pode ser que a arca esteja lá embaixo, seja achada. Mas olha o que esse desenho traz, ó, essa animação. Ele supõe que um moço, um árabe, um islâmico, ele vai achar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é achada. E drones a retiram do buraco. Por quê? Porque vocês sabem que a Arca da Aliança é conhecida pela presença de Deus. Quando a pessoa tocava alguma coisa, morria, né? Então, olha que interessante nessa animação, eles mostram a arca. Eu não vou pôr o vídeo para não comprometer nada, mas eles têm aqui, ó, tirei print do vídeo. Quem quiser depois, eu mando no privado. Ó,
eles acham a Arca da Aliança. Os drones aqui pegam, né, para ninguém morrer. E esse líder aqui, ó, que seria o anticristo. Ele abre a arca, ele vai abrir com a ajuda dos drones a tampa da arca e vai mostrar a Torá original, ó, um rolo da Torá que estava lá dentro. Aqui abrindo a tampa, tá vendo? E o que o rolo vai estar falando? Que Muhammad é o mensageiro de Deus. O verdadeiro mensageiro. Então o que eles querem ensinar isso? Que o judaísmo não está certo. Que Muhammad é o mensageiro de Deus, né? Então, vocês, aqui está até escrito World News, né? Então, aparentemente é a figura do próprio anticristo. E pode ser que isso aconteça realmente. Pode ser que a Arca da Aliança seja descoberta. Ou eles refaçam, né, a arca e enganam. Porque o Satanás que vai agir através do anticristo falso profeta, ele é enganador. Então, pode ser que eles preparem tudo isso aqui, ó, toda essa enganação, a falar que o verdadeiro Deus é Muhammad, é o mensageiro de Deus, né? Não é o outro lá. Então, podem ser que eles usem isso, né? Aqui também mais imagens interessantes. Ó, um cavaleiro branco com seu arco e flecha atirando numa... Aqui é uma águia. O vídeo lá mostra, né? Atirando numa águia que seria representada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estaria fora. Realmente ele está fora ali na grande tribulação. Os Estados Unidos não sabemos o que vai ter acontecido. Ou grave crise financeira, ou ali o problema, como eu sempre falei, de tragédia, né? Ou realmente eles vão ser contra Israel. Aqui embaixo também, ó, mostra essa bandeira aqui, eles mostram essa bandeira. De um lado é a bandeira de Israel e de outro essa bandeira aqui, que pode ser a bandeira do anticristo, que é a estrela de Davi, a união das religiões, com um símbolo árabe dentro. Tudo isso mostra nesse vídeo. E o templo, com a bandeira em cima. O anticristo vai se declarar Deus. Olha lá, daí mostra o templo, com a bandeira em cima, e aqui a mesquita do lado. Como realmente pode ser que, deve ser assim, ó, o templo seja construído e a mesquita vai ficar do lado. Então é um desenho, digamos assim, bem, não estou falando que vai ser como desenho, mas que realmente tem essa tendência de o anticristo ser islâmico, essas coisas estarem acontecendo, pode ser sim, né? E a última aqui, ó lá, o Covid-19, padrões globais para a identificação dos vacinados devem sair em abril. Então vai ter um padrão aí, como eu já havia falado no ano passado, né, que é um QR Code que vai ser usado ali para identificar as pessoas ali no celular. É a marca da besta? Não. Não é a marca da besta. A picada lá também, que começou aqui no Brasil, já está no mundo todo, né? Que o pessoal fala aí. Tem chip, pode ser a marca da besta, que não é para tomar. Não, também não é. Podem tomar a picada aí, chegou a idade certa, vai tomar, né? Não se preocupem, não é a marca da besta. Podem tomar. Então, esse QR Code também é? Não é. Né? Tudo para mim é um ensaio ainda, eles estão fazendo ensaio, né? Porque parece que quem não tiver esse código aí, essas coisas habilitadas, esse QR Code, não vai poder entrar em mercado, shopping, viajar, né, pro exterior. Então é tudo um ensaio para aquilo que o anticristo vai impor. Mas quem vai impor isso é o anticristo, não é os governos. Seria a própria pessoa do anticristo, que vai ser na testa ou na mão. Né? Não vai ser ali no celular, um cartão, alguma coisa, né? Não, vai ser na testa ou na mão. Então, por isso que não é a marca da besta ainda. E o anticristo nem está no poder ainda, tá bom? Então, se vocês virem essa notícia aqui, ó, vamos falar, é a marca da besta, esse QR Code aqui. Não, ainda não é. Pode ser que o anticristo use o QR Code, mas não é ainda, porque ele não apareceu. Bom, quem tiver pergunta, já pode ir fazendo aí. Vou dar um pouco da atenção às perguntas. Eu não vou falar o nome do vídeo também, tá? Se alguém quiser, depois pergunta no privado aí. Que eu ponho o nome. Tá bom?
Alguém tem alguma pergunta com esses temas que eu falei? Sobre a porta, sobre as profecias? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou abrir aqui para pergunta também. A pergunta sua vai aparecer ali aqui no comentário. Se alguém quiser, tem alguma dúvida na profecia também, pode perguntar. Porque é bom para que os irmãos tirem, aproveitem. Vou esperar um pouquinho, porque os delay da internet às vezes demora um pouco, né? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou de olho aqui no celular também, aqui embaixo. E aqui. Quiser pôr de novo, que é muito, alguns estão assistindo pela TV, né? Alguns estão jantando também, comendo aí suas comidas, seus hambúrguer, pizza, né? Apesar que aqui em Campinas está fechado, né? Apesar das restrições. Então tá tudo fechado. E também se vocês tiverem alguma sugestão para live, essas coisas, tá? Somente a Fátima aí, até se a Fátima quiser fazer uma live aí comigo, a gente faz aí. Aproveitar esse tempo, né? Porque tá sem casa, sem fazer nada, só vendo TV e notícias sobre a pandemia já cansou também, né? Sempre as mesmas notícias. A Letícia também já falou sem perguntas, ninguém tem. Verá se alguém vai perguntar mais alguma coisa, mas eu acho que virar mais um pouquinho. Vou ver se tem alguma coisa que eu também esqueci de falar, mas eu acredito que não, já deu para falar tudo aqui. Bom, eu vou encerrar então. Acho que todo mundo entendeu aí, né? Tá tudo. Às vezes estão na TV também, né? Aí, voltei. Agora estou maior aqui na tela. Então, amanhã vamos ter outra live aqui no canal, né? Amanhã é o culto, a partir das 18 horas, né? Então, para quem pode participar, seja conosco, né? Participando aí do culto, né? Que Deus possa abençoar vocês aí. Bom feriado, boa Páscoa aí para todo mundo, né? Apesar de estarmos em quarentena aí, mas o Senhor é bom. Então, eu vou encerrar então a live. E aí, mais para frente, podem ficar tranquilos que se acontecer for alguma coisa mais séria, eu vou fazer outra live, vou entrar, vou falar sobre as profecias, né? E daí a gente comenta, eu vou comentar aqui quando aparecer o anticristo também, se a gente tiver certeza de quem for, eu vou entrar ao vivo, vou fazer estudos aí, para que a gente possa aprender mais, né, e saber como lidar aí durante esse período que vamos enfrentar ainda pela frente, né. Como eu já tinha até no ano passado, eu já tinha comentado com os irmãos, que eu fiz várias lives do Apocalipse, né, e eu falei com os irmãos que esse ano as coisas também não iam ser boas, né, não iam melhorar tão rápido, e pelo que entendemos pela frente, não vão melhorar muito, né? Se realmente estamos entrando aí já quase na grande tribulação, as coisas não tendem muito a melhorar, né? Infelizmente, os governos vão se aliando aí ao espírito do anticristo, vão tendo aí aprovações de aborto, homossexualidade,
alguns outros temas polêmicos também, né? Então, vocês podem ver que a maioria dos governos já estão virando assim de aquela ideologia comunista de esquerda, né? Então, vocês veem que as coisas estão rápido para o fim. As profecias que a Ezequiel falou, né? Já estão as portas, já vão se, logo já vão se cumprir, né? As profecias também que Jesus falou, também já logo vão se cumprir. Todas as profecias que estão na Bíblia vão se cumprir, né? Muito obrigado, então, a todos. Vou encerrar a live aí, vamos descansar, jantar também, né? E amanhã teremos a live do culto, seja participando conosco às 18 horas. Domingo também a live às 18 horas, estaremos celebrando a ressurreição de Jesus, né? Que Jesus morreu, mas é o único que ressuscitou, né? Está sentado à destra do Pai, reinando, né? E logo reinará conosco aqui, virá nos buscar, seremos arrebatados e iremos reinar com ele aqui no milênio, né? No período de 1000 anos. Aqui na Terra, Cristo retornará, né? E teremos a visão privilegiada, como eu falei, de Cristo ali veremos Cristo abrindo ali de camarote, né, o vale, e entrando ali pela porta dourada, né? A porta será aberta, Cristo entrará adiante ali como sacerdote, rei, Deus, Senhor, né? Amém? Deus abençoe então, boa noite a todos, obrigado aí, Débora Cardoso, a Fátima, a Luceli, a Alessandra, o Fábio, a Letícia, a pastora Margalete, pastor Carlos, a Érica, todos os irmãos aí da Igreja Aliança Eterna, o Eusídio também, a Marli. Deus quiser, logo voltaremos lá para... As igrejas vão ser abertas, nesse período aí tá mais crítico, mas o Senhor logo vai permitir que voltemos, né? Se Deus quiser. Deus abençoe. Estou encerrando então a transmissão. Até mais. Boa noite.